Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nossa lição de segunda-feira, ofertas pagãs versus ofertas a Deus. Na lição de hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre a situação que Israel estava passando. Na lição passada a gente viu um pouquinho sobre a divisão que aconteceu com o reino. Então houve a divisão entre Israel e Jerusalém e um dos motivos a própria Bíblia fala que foi devido à ação de Salomão adorar outros deuses, ter diversas esposas que influenciaram ele a adorar outros deuses e ele acabar até mesmo fazendo altares a outros deuses. Isso teve grandes consequências, a gente já estudou um pouquinho sobre isso nas lições passadas, mas agora na lição dessa semana a gente vê um pouco da situação de Israel, que no relato em que nós estamos lendo lá em 1 Reis, no capítulo 17, o rei já era Acabe, o rei Acabe. O rei Acabe, né, na própria palavra fala que ele era pior do que os outros reis que vieram antes dele. Então, assim, o cara era terrível. É tão terrível que ele era casado com uma mulher que era terrível também, né, pra ali os dois estarem no mesmo nível. Só que, como você sabe, né, Jezabel era num nível, assim, extremo de terror, de maldade, de coisas ruins, porque ela era terrível mesmo, o nível dela era bem alto. Jezabel era adoradora de Baal, e inclusive Acabe também era adorador de Baal. E assim, você vai ver no relato que Jezabel era adoradora de Baal, Acabe era adorador de Baal, o povo também era adorador de Baal, e todo mundo acabou sendo adorador de Baal, a maioria ali daquele povo ali no relato. Pouquíssimos não se tornaram adoradores de Baal, olha só como isso estava crescendo, sendo algo que acabou até se tornando a adoração oficial do povo naquela época. O povo não estava mais querendo saber de Deus, o povo não se importava mais com a vontade de Deus. E isso acabou indo para caminhos cada vez mais complicados, a tal ponto que Deus anunciou através de seu servo Elias de que não choveria, o que era uma bênção, né? A chuva era uma bênção atribuída a Baal. E não choveria até Deus anunciar através de seu servo que iria chover. Mas como eu disse, praticamente todo mundo ali do relato era adorador de Baal, mas alguns e outros não eram. Como, por exemplo, Elias, que era servo do Senhor, até mesmo aquele que anunciou que não iria chover. E Deus cuidou muito bem de seu servo. Deus cuidou muito bem daquele que estava dedicado em buscar a Deus e de falar a palavra dele, que estava dedicado em servir e adorar o Senhor. Deus cuidou dele. Deus cuidou de Elias, dando a ele alimento 2 vezes por dia, através dos corvos que o alimentavam. E ele bebia do riacho de Querite. E ele foi muito bem cuidado por Deus durante esse período tão difícil que o povo estava passando e que eles mesmos escolheram isso para eles. E você sabe, o relato fala sobre como Jezabel queria acabar com Elias, porque, no entendimento dela, ela queria apaziguar a ira do deus Baal, demonstrando o tipo de poder que Baal tinha, que não era poder nenhum, que precisava que uma pessoa fizesse algo para ele poder fazer chover, entre aspas, né? Porque a gente sabe muito bem que ele não iria fazer nada. Mas Jezabel e todo o povo estava adorando um Deus que nem era real. Deixaram o verdadeiro de lado, deixaram aquele que realmente cuidava, deixaram aquele que realmente abençoava, que dava chuva, para adorar aquele que nem existia. Que na verdade, né, não existia assim como Baal, né, mas que tinha algo por trás, o próprio Satanás, o próprio demônio, por trás daquela adoração e daquele Deus. Elias foi fiel, ele escolheu ser fiel e Deus cuidou dele, e cuidou muito bem. E durante essa semana a gente vai ver um pouco mais sobre como Deus cuidou de Elias, e não somente dele, mas também de outras pessoas que buscavam ao Senhor. E é por isso que eu espero você na lição de amanhã aqui. Se você não é inscrito, se inscreve para poder fazer parte da nossa família aqui no YouTube. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela lição de hoje. Pedimos ao Senhor que, por favor, nos ajude a sempre adorar ao Senhor, a te buscar e a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. E é isso, espero você na lição de amanhã, a lição de terça-feira.